Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou falar sobre a técnica de coleta de dados denominada observação. Então eu vou descrever o que ela é, como que nós podemos trabalhar, os procedimentos em si e por fim eu vou finalizar com um exemplo de um artigo onde os pesquisadores discutem e trabalham, utilizam a técnica de coleta de dados que é a observação em si. E aí, pessoal, o que nós precisamos entender quando se fala em observação? Toda pesquisa científica em si, ela parte de alguma observação. Você, quando está iniciando um trabalho de conclusão de curso, na sua monografia, na sua dissertação, na sua tese, escrevendo seu artigo em si, alguma coisa chamou a sua atenção. E esse chamar a atenção, ele pode ser algo positivo, então você gostou daquela estrutura, daquela problematização em si, ou ele pode ser algo negativo. Você avaliou, bom, mas isso aqui não pode ser feito desse formato. Isso aqui, será que não tem uma técnica? Será que não tem algum estudo? Será que eu não posso contribuir com essa área? Então, isso quer dizer que você observou algo. E a observação, ela é justamente isso. A observar é utilizar os sentidos em si de eu ter uma prática mais aguçada de trabalhar naquela técnica, naquele meu contexto onde eu estou inserido naquele momento. Pode ser um momento do laboratório, pode ser um momento de uma experimentação, pode ser um momento que eu estou fazendo uma pesquisa de campo, enfim, que eu estou no meio de um processo industrial, qualquer questão que eu consiga informações em si e utilizar os sentidos na observação de alguma questão ou de algum chamado aspecto da realidade, eu estou utilizando a observação em si. E aí nós precisamos sempre deixar muito bem claro, a observação ela é uma técnica de coleta de dados e essa coleta de dados ela vai nos servir para alimentar a estratégia que nós delineamos quando discutimos a questão de material e métodos, ou seja, da nossa metodologia. Então, a observação ela é uma ferramenta extremamente importante para esse nosso contexto de pesquisa científica. Então, entendido o que é a observação em si, nós precisamos aprofundar um pouquinho mais sobre ela. E aí eu trago 3 pontos aqui que nós podemos fazer uma avaliação, que é o primeiro. A observação em si, ela não consiste apenas em ver e ouvir. E esse é um dos elementos. Quando você é pesquisador, isso eu coloquei na minha metodologia técnica de coleta de dados por observação, não é somente o ver e ouvir, mas em examinar fatos, fenômenos e ferramentas que se deseja estudar. No seu contexto, muitas vezes você fez uma pesquisa, muitas vezes de campo em si, então você vai ser inserido naquele contexto. Muitas vezes você estruturou a observação, fez uma questão de um checklist do que você vai verificar, mas o contexto em si é mais rico do que o seu checklist. E aí isso pode servir para deixar o seu trabalho mais enriquecido, para deixar o seu trabalho mais robusto, para ter outras evidências importantes em si. Por isso que é uma questão não somente ver e ouvir, mas colocar ferramentas, examinar fatos, examinar fenômenos, examinar ferramentas que nós queremos estudar. O segundo ponto, a observação, ela ajuda você, pesquisador, a identificar e a obter provas e a obter evidências. Eu preciso ter evidências concretas, eu preciso ter evidências que sejam verificáveis e confiáveis por outros pesquisadores em si, e aí inclui-se outros pesquisadores, o seu trabalho, por exemplo, apresentado por uma banca avaliadora. Então, identificar e obter essas provas, essas evidências a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam o seu comportamento. Então, o que quer dizer? Quer dizer o seguinte: se você está observando, fazendo uma pesquisa de campo e utilizando a observação, muitas vezes ele está executando o seu trabalho em si, fazendo a sua operação em si, e ele não tem a consciência necessária de o que você está observando, qual que é a ferramenta, qual que é a técnica, qual que é o fenômeno, o fato em si, para esse contexto. Então, esse é um ponto importante para identificar e obter provas. Até porque muitas vezes se a pessoa, o observado, ele nota que ele está sendo, por lógico, observado em si, o que acontece? Acontece que ele pode alterar
a sua atitude, o seu comportamento, a sua estratégia, e é isso que nós não queremos. Eu estou usando a observação para ter que ele, observado, faça naturalmente o seu processo. E aí um terceiro ponto, algumas perguntas, o nosso questionário em si, de novos trabalhos podem surgir a partir de relações que não oferecem explicações amplamente satisfatórias para o nosso problema. E o que quer dizer? Quer dizer que se eu for num contexto de pesquisa de campo e eu tenho novos fatos, eu tenho novos fenômenos, não necessariamente que eu vou ter que mudar o meu trabalho, eu vou ter que fazer um novo tema delimitado para observar ou para pesquisar esses novos fatos. Mas eu posso registrar e deixar lá nas considerações finais novas linhas de pesquisa para isso, novas tendências, novas observações. Posso colocar que estes itens não foram observados devido a não fazerem parte do tema delimitado desta pesquisa. Então você pode apontar isso, colocar inclusive como sugestão. Sugere-se que outros pesquisadores, no tempo adequado, façam observações e perguntas necessárias nesse específico contexto. Então, você veja, isso é uma questão importante para você colocar nessa parte de observação. Então, entendido isso aqui, pessoal, descrição da observação, nós vamos entender que observar, ela também tem certas modalidades, ela tem uma variedade de tipos, de descrições, e aí nós vamos entendendo cada uma delas, nós vamos avaliando cada uma delas, para que você tenha por uma estrutura geral da observação. Tá? Então, modalidades de observação, pessoal. Qual que é o primeiro ponto? Segundo os meios utilizados, então, segundo as ferramentas em si. A minha observação, ela pode ser pelo menos de duas formas, considerando o meio em si. Qual? O primeiro é a chamada observação não estruturada, ou aquela observação que é assistemática, e nós vamos ver cada uma delas, e a estruturada, ou sistemática. Esse é o primeiro ponto quando se trata de observação segundo os seus meios utilizados. Agora, segundo a participação do observador. Aqui nós precisamos entender esse ponto específico. Eu coloco o observador participar ou não na minha estratégia. Se eu não coloco, então o primeiro é não participante. Agora, se eu coloco ele, é participante. E eu tenho dentro dessa estrutura de observação participante, aquele participante que é o chamado participante natural ou um participante artificial. E nós vamos ver mais à frente esse desdobramento em si. Um terceiro grande grupo é o que se chama segundo número de observações. Ou seja, o que é o número de observações? Ela pode ser dividida em individual ou em equipe. E um quarto e último grande grupo é segundo o lugar onde se realiza. E aí você precisa avaliar também na descrição da sua metodologia a sua estratégia que você vai utilizar conforme a observação. Ela pode ser uma observação da vida real, ou chamado trabalho de campo. Eu me desloco para o local, por isso que é vida real. E o segundo é a observação em laboratório, então um ambiente controlado, um ambiente que eu controlo, tenho domínio, ou pelo menos acho que tenho domínio das variáveis que eu estou trabalhando naquele momento. Veja que eu posso estruturar, e você tem que colocar isso na sua pesquisa em si, a estratégia, as modalidades de observação, estruturada ou não estruturada, participante ou não participante, individual, em equipe, vida real ou em laboratório. Eu preciso dizer isso para o avaliador. Feito isso, pessoal, as modalidades, vamos tentar entender cada uma delas, como é que nós podemos trabalhar esse aspecto em si. Então vamos lá, pessoal. Segundo os meios utilizados, primeiro delas é não estruturada, aquela que é a sistemática. O que é isso, pessoal? É aquela que consiste em recolher os registros e os fatos da realidade sem que o pesquisador utilize meios técnicos especiais. Ou seja, se eu não preciso utilizar uma técnica especial, a observação não estruturada é uma observação mais livre em si. O que acontece? Eu não preciso utilizar uma pergunta diretamente, eu simplesmente estou fazendo uma observação, eu não estou seguindo necessariamente um checklist, um roteiro, uma questão mais estruturada em si.
Diferente, pessoal, diferente naqueles casos, claro, eu tenho uma prévia, por exemplo, eu sei onde é que eu vou ir, o que que eu vou perguntar, o que que eu mais ou menos vou observar naquele ponto, mas ela em si, ela é algo que eu não é engessada, ela não tem um protocolo rígido para que eu siga nessa minha observação. Essa tipo de observação, a não estruturada, ela é muito utilizada em estudos exploratórios, porque aquelas pesquisas que tenham o objetivo de explorar. O que é o exploratório? É aquela que tem muito pouco material, que tem muito pouco artigo, livro, trabalhos científicos naquela área, naquele tema que eu estou trabalhando. Então, o que quer dizer isso? Ausência de material técnico. Se eu tenho ausência de material técnico, eu tenho que fazer uma exploração para trabalhar. Eu preciso entrar naquele campo, eu preciso conhecer aquele lugar, eu preciso conhecer aquele termo, aquela técnica, aquela ferramenta, aquele ambiente para que eu trabalhe. E ele também, pessoal, e não tem planejamento e controle previamente elaborados. Mas lembra, pessoal, não é que você vai entrar assim ao léu, você vai ter uma estrutura que você vai saber o local, você tem que ter pelo menos um guia básico para você trabalhar. Eu não posso simplesmente, eu vou fazer uma pesquisa de campo em uma padaria. Bom, mas qual é a padaria? Bom, eu preciso definir a padaria. Eu preciso entrar em contato com a padaria. Eu preciso que ela aprove. Daqui a pouco, se tiver alguma questão, eu preciso passar pelo comitê de ética. Depois disso, eu preciso fazer o deslocamento para a padaria. O que eu vou ver? Você vai ver na padaria? Se você está falando sobre fluxo de caixa, tá? Daqui a pouco uma questão mais contábil, você vai trabalhar numa parte de fluxo de caixa. Então você precisa avaliar esse ponto específico. Agora, se você está querendo ver o processo produtivo de fabricação de algum item ou de algum determinado conjunto de itens, então você vai ter que avaliar o processo produtivo. Você veja que você se desloca, ela não é estruturada, quando se fala não estruturada, ela não é uma baderna, ela é uma questão que você é livre para trabalhar naquele contexto, para você explorar aquele ambiente, mas ela tem uma percepção do pesquisador em si. Então nós precisamos deixar muito bem entendido esse ponto aqui, tá? Não é algo bagunçado, sempre lembrando esse ponto. E aí o segundo elemento é aquela que é o meio, ou seja, uma observação estruturada, uma observação sistemática, e é aquela que eu traço condições controladas, eu já estruturei, eu fiz um protocolo, eu coloquei um checklist, eu coloquei um passo a passo, o que eu vou fazer, como eu vou iniciar, como eu vou desenvolver, como eu vou finalizar, tudo isso é colocado a essa estrutura. Por quê? Porque eu tenho resposta a propósitos, eu já sei o que eu vou fazer, mas eu sei o que eu vou fazer durante a minha observação, que é diferente da não estruturada, tá? Então, essa é uma questão que nós precisamos organizar bem aqui, nós precisamos bater bem o alinhamento delas, né? Muitas vezes para não se confundir nessas nossas questões. E ela requer, pessoal, por lógico, um planejamento, é uma questão prévia, eu preciso planejar para depois executar. E necessita de operações específicas para o seu desenvolvimento. O que é isso? Eu preciso organizar toda ela, eu preciso fazer meu roteiro, preciso deixar totalmente alinhado nessa estrutura que eu vou estar trabalhando. Então esse é o primeiro ponto, entre os meios utilizados, não sistemática ou não estruturada, ou aquela que é estruturada ou sistemática. Finalizado isso, pessoal, nós temos a segunda, que é o que se chama de quanto à observação da pessoa que eu estou trabalhando, ou participação do observador. Eu tenho dois grandes grupos, não participante e participante. O primeiro deles, pessoal, o não participante, o pesquisador ele toma contato com a comunidade, com o grupo, com o fato que ele quer observar, mas sem integrar-se. Isso aqui é muito importante, ou seja, você sempre se mantém à distância daquilo que você está observando naquele momento, porque você está seguindo o seu protocolo de pesquisa, você está trabalhando na sua estratégia de pesquisa. Não importa para mim o que está acontecendo, eu não crio um juízo de valor, eu simplesmente observo, somente isso. Eu não tiro o juízo de valor, eu vou fazer uma observação, e aí depois, lembra que a observação é uma coleta de dados, então eu estou observando, não participando, e depois eu vou fazer a minha análise dos dados. Então, uma coleta dos dados, e a outra etapa é a análise dos dados, que isso é uma estrutura de metodologia. Então, não participante, eu estou fora, permanece fora daquele grupo, daquela comunidade,
da onde se vivencia a observação. Então nós precisamos ter muito bem claro isso, para que você delineie, faça o delineamento adequado da sua metodologia, do seu material e método em si. E o segundo grande grupo, pessoal, é a participação do observador, que ele é participante. Então, o pesquisador ele é um participante. Consiste na participação real do pesquisador. Ou seja, o participante ele é integrado à rotina do pesquisador. Então, na verdade, o pesquisador ele se integra ao grupo em si, melhor dizendo, com a situação social. Então, ele se incorpora ao grupo, muitas vezes se confunde o grupo. Muitas vezes ele é parte da comunidade. Eu quero fazer uma pesquisa sobre a minha comunidade de canais de televisão preferenciais e quais são os horários, o que eles assistem e por que eles assistem, mas eu quero fazer na minha comunidade em si. Então eu estou muitas vezes sendo eu vou ser mais um observado por mim mesmo naquela estratégia. Ele fica tão próximo quanto um membro do grupo que está estudando e participa das atividades normais deste. Então você tem que ter cuidado quando você coloca na sua estrutura que é uma pesquisa de observação participante, tá? Então você tem que cuidar. Você vai participar efetivamente ou você só vai observar, mas não participando em si. Então isso você vai ter que deixar claro na sua estratégia, no seu design metodológico que você vai estruturar. E aí tem o participante, que é aquele natural que nós falamos anteriormente, que é o observador pertence à comunidade. Ele é uma questão, o exemplo da televisão, ele participa, ele é da comunidade. Então ele é natural, aquela estrutura. Ou aquele participante que é artificial. O observador integra-se ao grupo para obter informações. Ele não é da comunidade, mas ele integra-se àquele grupo para observar, para trabalhar, para avaliar, para coletar os dados que ele necessita para a sua pesquisa em si. Então, a participação do observador não participante e a participante. Você vai ter que definir o que você quer na sua pesquisa em si. Fechado esse grupo de participação do observador, pessoal, nós vamos para um outro, que é o número de observações. Então é importante que você coloque a estrutura que você vai trabalhar. Quanto ao número de observações, o número pode ser individual, que é a primeira. E o que é individual? É realizado somente por um pesquisador. Tá? Essa é somente um. E ela muito, pessoal, que é a estrutura de número de observações individual, ela é muito utilizada na questão, por exemplo, de um TCC. Então, você está desenvolvendo a monografia, a graduação, daqui a pouco é só você que vai fazer aquilo. Então, você é individual, um aluno de mestrado, o mestrando em si, vou colocar aqui o mestrado, no mestrado, daqui a pouco você é somente um. Você que está fazendo a dissertação. Então é individual. Um aluno de doutorado, um doutorando, daqui a pouco ele não tem um grupo formado, é somente ele, e acontece em vários lugares isso. Ele é somente uma pessoa, por um pesquisador individual, trabalho individual. E ainda, além disso, pessoal, a personalidade dele que se projeta sobre o observado, fazendo inferências ou distorções pela limitada possibilidade de controle em si. Por quê? Porque você é a sua possibilidade de controle, ela muitas vezes é baixa, porque é só você que está lá, é só você que está fazendo o trabalho, você não tem mais ninguém. Mas eu tenho o professor que é orientador. Sim, mas o professor orientador, ele está participando juntamente com você lá na observação em si. Ele foi no local, ele foi fazer a pesquisa de campo, ou ele não foi? Não é a questão, mas ele vai corrigir depois. Não, mas então ele não participou da observação. Ele vai avaliar, ele vai ler, ele vai tomar conhecimento, ele vai dar sugestões, mas daquilo que você observou. Então, o que chegar para ele? Se você coletou coisas boas, ele vai avaliar, vai ler aquelas coisas boas. Se você coletou coisas ruins, ele vai avaliar as coisas ruins. É simples. Ele é cego nesse processo em si. Quem não participou é cego, pessoal. Tá? Então, não adianta nós colocarmos essa estrutura de outros aqui. A questão individual é aquele que foi em campo, tá? Então isso tem que ficar muito claro. E uma outra é a observação, o número em equipe. Então todos observam a mesma coisa, todos, com o que se procura corrigir as distorções que podem vir de cada um em particular.
ou individual. Cada um observa um aspecto diferente. Então, daqui a pouco na padaria, um faz um trabalho de fluxo de caixa, outro faz da linha de produção, outro faz das compras, outro faz das vendas, outro faz do processo produtivo em si, outro trabalha somente os materiais que são colocados. Então, tem vários itens. Eu posso trabalhar numa equipe em si, nessa estrutura. Então, nós precisamos entender esse ponto. E o que se faz a equipe? Ela constrói, ela organiza-se como uma rede de observadores distribuídos em um local. Trata-se que se chama de técnica de observação em massa. Então, ou em equipe ou em massa. Eu vejo vários pontos, eu trabalho vários pontos da minha estratégia em si. Entendido esse elemento, pessoal, segundo o número de observações, eu tenho também a observação que é a primeira delas, a vida real. E o que é a vida real, pessoal? A vida real é aquilo, pessoal, quando você vai no campo, você está realmente observando, você está vendo, você está percebendo, você está significando com a sua atitude, com os seus olhos em si. E as observações são feitas em um ambiente real, registrando-se os dados à medida que ocorrem. O que eu estou fazendo, pessoal? Os dados à medida que ocorrem, eu estou pegando eles naquele momento que eles estão ocorrendo em si. Eu posso fazer várias observações, É o que você chama daí, eu tenho que associar a minha observação com um recorte temporal, então que seria longitudinal. Observação longitudinal, mas eu posso ter também aquela observação que é transversal, aquela que eu faço somente no momento. Então eu preciso associar esses elementos, mas a vida real em si, ela pega fatos espontâneos, sem a devida preparação. Eu estou observando, eu fui terça-feira na padaria pela parte da manhã fazer a observação. Então fui com uma equipe, vários observaram. O que acontece? Ela está em funcionamento, ela está trabalhando e ela está no seu processo de rotina normal. Eu não estou intervindo naquela estrutura. Por quê? Porque eu preciso da vida real daquele ambiente, daquele fato, daquele fenômeno em si. Agora, o segundo, que é o que se chama em laboratório ou num lugar controlado em si, o que acontece? Acontece que eu tento descobrir a ação e a conduta que tiveram lugar em condições dispostas, cuidadosamente controladas. Eu preciso ter esse ponto. E ele é controlado. Eu tenho a minha estrutura, a variável ou as variáveis que eu estou trabalhando, elas são controladas. Por exemplo, eu estou fazendo um teste de dureza nos materiais, eu estou observando o comportamento. Aquilo é um experimento laboratorial. Então, é um caráter artificial em si. Por quê? Porque o ambiente é controlado, ele não está sofrendo efeitos de pessoas, de outras máquinas, do clima e qualquer outra, ou temperatura, ou enfim, qualquer outro elemento de um ambiente industrial em si. Então eu preciso controlar esses pontos, vida real ou laboratório. Então eu preciso ter essa estrutura aqui para observar. Então, pessoal, nós precisamos entender também que a observação ela tem certas vantagens, como nós colocamos aqui, ou aspectos, mas ela tem certas, eu vou dizer assim, limitações em si. Então nós vamos trabalhar nesse ponto, vantagens e limitações. Vantagens, pessoal. Qual é a primeira vantagem que ela tem? Por um lado, obter a informação no exato momento da ocorrência do fato. Eu estou observando naquele momento. Então, naquele momento. Pode ser vida real, campo ou laboratório, mas eu estou observando naquele momento. Agora, o que ela tem? Ela tem uma desvantagem a fatos difíceis de serem observados, por impedir ou dificultar a presença do observador ou ainda serem imprevisíveis. Então, justamente naquele dia, aconteceu uma chuva muito forte, faltou luz na padaria, então não tem mais energia e o que aconteceu? Aconteceu que aquele dia o trabalho na padaria foi extremamente limitado. Ele foi, muitas vezes eu estou trabalhando no fluxo de caixa num sistema e ele foi feito naquele bom e velho caderninho de antigamente. Então tem observações. Como que eu vou trabalhar? É isso que eu vou fazer? É observar esse momento ou eu vou reagendar a minha coleta de dados? Então você vai ter que avaliar esse elemento. Eu preciso ter essa estrutura, serem previsíveis. Daqui a pouco eu tenho um funcionário que ficou, justamente no dia da observação, um funcionário ficou doente. Então alterou toda a rotina da empresa, alterou toda a estrutura. Esse é um ponto importante. No dia que eu fui fazer por exemplo, uma medição de dureza no material,
quebrou a ponteira do medidor de dureza. Então tem um outro substituto, mas o substituto não está muito bom. Eu vou fazer naquela estrutura ou eu vou passar para outro dia? O que eu vou fazer? Então eu preciso ter certo estratégia, lembrando o planejamento da minha pesquisa. Eu preciso o certo risco, eu preciso colocar isso também no papel em pensar o meu planejamento para esse ponto. Um segundo elemento, pessoal, de vantagem e limitação, meio mais direto de estudar uma ampla variedade de fenômenos. Por quê? Mais direto, pessoal, porque a observação é aquilo. Eu vou lá e verifico se é ou não é. E anoto o que está acontecendo. Eu gravo, eu filmo, eu posso fazer essa estrutura. Agora, delimitação é uma dificuldade em acompanhar múltiplas ocorrências simultaneamente. Aqui talvez entraria, se fosse o seu caso, um trabalho em equipe. Então você vai ter que se disponibilizar com outros seus colegas de pesquisa, enfim, para fazer várias observações. Ou você vai ter que dar um jeito de fazer isso. Como? Você pode colocar câmeras para observar, mas aí você vai perder em outros fatos. Daqui a pouco você não vai ter áudio. Daqui a pouco as pessoas sabem que estão sendo filmadas e aí não vão se comportar como deveriam. Tem vários pontos aqui que nós precisamos ter essa estrutura. Então, dificuldade em acompanhar múltiplas ocorrências simultaneamente. Nós vamos ter que pensar nessa estratégia em si. Por isso que o seu tema de pesquisa ele tem que ser bem delimitado, ele tem que ser bem organizado, bem planejado, ele tem que ter um escopo muito bem definido para você não cair nessa estrutura. Você está se delimitando no seu trabalho, ou você está restringindo o seu trabalho porque você coloca lá múltiplas ocorrências, mas você não consegue, eu não consigo registrar múltiplas simultaneamente. Então eu preciso entender essa limitação. Um terceiro ponto, pessoal, de vantagem e limitação na observação é o seguinte: há aspectos que não podem ser estudados de outra forma, ou seja, eu preciso observar. Aquilo é muito novo, então eu preciso ter uma estrutura. Eu não tenho outros trabalhos que fizeram isso. Eu não tenho outros trabalhos que foram numa padaria e observaram justamente aquilo que eu quero fazer. Por quê? Porque se eu tivesse, eu poderia ler o que o outro pesquisador fez, avaliar o que ele fez, como ele fez, de que forma ele fez, quais foram os resultados obtidos, quais foram o caminho metodológico, como ele colocou isso. Então, muitas vezes eu não tenho. Eu preciso explorar esses elementos. Então, há aspectos que não podem ser estudados de outra forma, a não ser por observação. E limitação disso, pessoal. Tudo tem uma limitação, tem uma vantagem, mas tem uma limitação. Desvio do foco principal do estudo por eventos exóticos ou por eventos incomuns. Muitas vezes, o que acontece? Acontece que o que é um evento exótico ou incomum, pessoal? É aquilo que eu coloquei anteriormente. Uma estrutura que faltou, um funcionário que deu algum problema, uma energia que deu algum problema numa estrutura de uma máquina. Então, é um evento incomum, é um evento exótico, é um evento diferente em si, que muitas vezes não está previsto naquela estrutura. E um quarto e último ponto como vantagem e limitação: menos exige do sujeito objeto de estudo do que outras técnicas. Por quê? Porque eu não vou ficar perguntando a ele. Eu estou observando, eu não estou perguntando. Eu não estou colocando muitas vezes um questionário em si. Eu posso somente observar. Mas eu posso usar uma observação e entrevista? Posso, sem problema algum. Mas aí nós temos duas técnicas de coleta de dados. Então é uma observação e uma entrevista. Mas a observação, ela exige pouco do sujeito que nós estamos trabalhando. Agora, como limitação, pessoal, exige preparo do observador e requer muitos cuidados para não distorcer as informações observadas. Aqui, pessoal, quando se fala em preparo do observador, não é, mas a minha pesquisa é não sistemática. Bom, ela pode ser não sistemática, mas lembra o exemplo da padaria, que eu coloco um exemplo fictício, mas é fácil de entender ele? Você está observando o quê? Você vai chegar na padaria e observar o quê? Processo produtivo, caixa, entrega, compra, o que você está observando? Então eu preciso ter, vamos dizer, não precisa a questão do preparo em si, claro que exige, você vai se preparar, o que você não vai trabalhar é um protocolo mais rígido, de etapas, de introdução, de planejamento, desenvolvimento e execução em si nessa questão, mas você vai ter que, a sua execução talvez seja mais livre, mas planejamento todo mundo vai ter que ter. Não adianta, não existe um trabalho que não tem planejamento em si, então eu preciso entender esse ponto aqui. Quando você fala em questão de limitação em si. Então, pessoal, para nós finalizarmos essa técnica de coleta de dados, que é a observação, vamos passar agora para avaliar esse artigo aqui, que ele faz
a técnica de coleta de dados de observação, para nós vermos como que é pelo menos um delineamento geral de um trabalho nesse aspecto. Então vamos lá para o artigo. Então aqui, pessoal, nesse artigo, que é dos autores aqui destacados, eles trabalham unidade de acolhimento adulto, um olhar, olha só, pessoal, um olhar sobre o serviço residencial transitório para usuários de álcool e outras drogas. O que, primeiro, pessoal, tá? É sempre um exemplo de artigo, pode ser qualquer outro artigo que trate sobre observação. Tá? Sempre fica essa nota que eu gosto de deixar sempre muito claro sobre isso. O que nos tem aqui, pessoal, de início? Ele já coloca no título um olhar, não que seja, pessoal, o olho do observador em si, mas o que quer dizer, pessoal? Quer dizer que o jeito, a estrutura, o pensamento da técnica de coleta de dados de observação, ela pode sugerir esse elemento aqui no título, tanto que existe também, eu tenho um vídeo que trata sobre a organização do título, então o título é importante que você, uma sugestão que você coloque essa estrutura aqui. Então, entendido esse ponto, pessoal, resumo, o que ele coloca no resumo, pessoal? Alguns pontos aqui, sempre pegando aquilo que nos interessa para o vídeo em questão. Aqui é técnica de coleta de dados, observação, então eu vou falar especificamente sobre a coleta de dados, observação. Essa pesquisa teve como objetivo, então, dar visibilidade às unidades de acolhimento adulto com o intuito de fornecer maior qualidade e contextualização à produção de conhecimento sobre elas. Trata-se de um estudo de caso exploratório. Lembrando, pessoal, que a observação ela é o que? Exploratório. Ela é utilizada para esse tipo de evento, porque eu preciso observar aquilo, e daqui a pouco eu não tenho trabalho, daqui a pouco eu não tenho artigos, eu não tenho nada. Então, estudo é caso, eu estou estudando um caso, então está colocando e com o objetivo exploratório. A minha pesquisa, qual é o objetivo da minha pesquisa? Exploratório. Por quê? Porque ela não tem, talvez, uma grande base de conhecimento em si, ou não tem material publicado em si. A fonte de informação é muito pouca nesse ponto. E aí ela fala, essa estrutura e tudo mais aqui, foram utilizadas para a coleta de dados as técnicas de observação participante. E o que está acontecendo aqui, pessoal? Bom, olha o que ela colocou, observação participante. Ela coloca a técnica de coleta de dados e ela diz que é participante. Então, coloca também levantamento documental e entrevistas abertas com usuários e profissionais. Ótimo! Observação, participante, levantamento documental e entrevistas abertas. Sem problema algum. O que ela está fazendo? Ela está fazendo uma triangulação de ferramentas para coleta de dados, de técnicas de coleta de dados. Não tem problema algum, pessoal. Pode ser feito isso porque você vai obter uma maior riqueza de informações. Então, você vai coletar melhor os seus dados para que você depois faça uma avaliação, uma parte de interpretar os dados melhor. Não tem problema algum. E aí, pessoal, o que nos interessa aqui? Dá uma passada, aqui ela coloca a introdução, então ela vai falando da estrutura e tudo mais, tá? E o que se tem, pessoal? Ele fala aqui, os pesquisadores falam, o presente estudo aborda um dos serviços de cuidados voltados para os usuários criados, que não se expandiu de forma a atender às necessidades da população e é muito pouco conhecido. E aí, o que se tem aqui, pessoal? Aqui é um fato importante para nós entendermos por que se está utilizando a pesquisa exploratória que ela coloca no resumo. Porque ele está colocando, não se expandiu de forma a atender as necessidades da população e é muito pouco conhecido. Isso é exploratório. Esse é o elemento. Muitas vezes, descritivo, pesquisa com abordagem, com um objetivo descritivo em si. Não, mas eu vou descrever o que se eu nem conheço, se não tem nada. Então, isso aqui não se expandiu de forma a atender as necessidades da população e é muito pouco conhecido. Então, está sendo colocado aqui essa estrutura em si, para nós entendermos. E ainda,
ela descreve um pouco mais sobre a questão em si da estratégia, da pesquisa, tá? Um último elemento. E, por fim, na introdução, coloca como objetivo maior de oferecer um retrato desse serviço. O que é isso aqui, pessoal? Oferecer. Eu estou fazendo uma observação, depois eu tenho uma interpretação. Eu vou ter uma publicação desses resultados para que isso sirva de base para a questão, muitas vezes, para a unidade de acolhimento ou para, enfim, para a prefeitura, para o estado, para o poder público em geral, para outras pessoas que queiram, profissionais, partes interessadas, assistentes sociais, psicólogos, médicos, enfermeiros, técnicos. Então, toda uma rede que eu posso colocar a estrutura. Você veja esse ponto de observação em si, pessoal. Eu estou falando aqui nesse elemento, nesse caso específico. Então, oferecer um retrato desse serviço e contribuir para a sua maior visibilidade. Esse estudo buscou responder à pergunta, então, como se dá a dinâmica de funcionamento de uma UAA? O que você tem aqui, pessoal? Ela coloca o objetivo, então, o objetivo, e ela coloca a pergunta de pesquisa. Dois elementos ela está colocando, o objetivo e a pergunta de pesquisa. Fechado isso, pessoal, vamos lá para o item material e métodos. Então, quando você está estruturando o seu TCC, a sua dissertação, a sua tese, enfim, o nível que você está trabalhando nesse momento da sua pesquisa, material e métodos é o lugar que você vai definir a estrutura de trabalho. Você vai colocar essa técnica de coleta de dados, que é a observação. E ela vem colocando já de início, pessoal. A pesquisa foi desenvolvida no período de setembro de 2018 a março de 2019, com um estudo de caso único e exploratório. Então, o que é o estudo de caso? Nós temos também aqui já trabalhado o que é o estado de caso único, o que é o exploratório em si. Então, nós precisamos entender cada uma das palavras. O que é estudo de caso, o que é estudo de caso único, o que é exploratório. Por quê? Porque nós precisamos dominar essa linguagem. Porque se nós dominar a linguagem, nós dominamos as ferramentas, nós sabemos intervir na estrutura do material e método. Nós estamos escrevendo algo que é adequado cientificamente. E ela segue sobre uma UA localizada, então ela está colocando a localização geográfica. A opção por esse desenho metodológico deu-se diante da necessidade de obter uma visão mais detalhada da unidade. Lembra, pessoal? O estudo de caso é isso aqui. Eu quero uma visão mais detalhada. Por isso que eu estou fazendo um estudo de caso único, que é essa estrutura, bem como para possibilitar a construção de hipóteses analíticas capazes de orientar trabalhos futuros. Então, ela já está fazendo um outro ponto, ela está ligando para outras pessoas, ou até para ela. Daqui a pouco é um trabalho e ela está pensando numa outra continuidade do seu trabalho. E vem, revelou-se ainda ser esse o método mais adequado à perspectiva principal do estudo, é conhecer e dar visibilidade à estrutura dinâmica. Então, ela está justificando a sua abordagem metodológica, o seu design metodológico em si. Possibilita ainda a compreensão de uma organização ou comunidade. É aquilo que nós colocamos. A observação é isso. Eu vou numa organização, eu vou numa comunidade, enfim. Essa é a estrutura da observação. Abrindo espaço a formulações teóricas mais gerais sobre regularidades do processo e estruturas sociais. Perfeito, pessoal. Perfeito. Isso é uma descrição da questão de observação. Neste estudo, foram utilizadas técnicas de metodologia qualitativa, então a questão da observação é isso, como levantamento documental, observação participante, entrevistas abertas com usuários profissionais da unidade selecionada. Então ele fala o levantamento documental, não é o nosso caso agora. E aí vem a observação participante em si, seguiu um roteiro que enfocou as seguintes questões. Então veja aqui, ó, pessoal, seguiu um roteiro. Opa, mas seguiu um roteiro. Então ela é uma observação sistemática. Eu preciso dizer, esse trabalho é uma observação participante sistemática. Posso? Como eu também posso colocar, a observação participante seguiu um roteiro. Então eu já sei que o roteiro é algo organizado, é algo planejado com a ideia de uma execução. Executou uma questão de roteiro, então é sistemático, que enfocou as seguintes questões: organização interna, discussão de caso, construção do projeto terapêutico singular, dinâmica da unidade,
atividades externas, relação com outras instituições, relação com a comunidade, situações de adversidade, relação entre a unidade e o usuário após o término do seu acolhimento, e a observação também, e ela coloca uma nota que foi fundamental para a interação prévia com a realidade dos possíveis participantes, antes da realização das entrevistas. Perfeito, pessoal. O que nós precisamos entender? Que muitas vezes, antes de eu fazer uma entrevista, eu vou deixar como nota aqui, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso, num primeiro momento, só trabalhar a observação, porque é exploratório, eu vou entrevistar quem se eu não conheço. Eu não sei absolutamente nada sobre aquele local, então eu posso fazer uma observação. Primeiro ponto. Depois, eu posso fazer entrevistas. Por quê? Porque eu já tenho uma estrutura mais ou menos organizada, eu já sei sobre aquele local, eu já sei sobre aquele ambiente, então eu posso trabalhar nessa estrutura de observação primeiro e, em segundo momento, a entrevista. E aí vem, pessoal, ela fala sobre a questão dos participantes para a entrevista. Não é o nosso bloco em si de falar sobre as entrevistas, tem vídeo que eu falo somente sobre a técnica de coleta de dados por utilização da entrevista em si. E aí ela continua, pessoal, aqui falando de outros pontos na questão da entrevista em si. Nós vamos falar desse elemento, e ela vem, em uma primeira etapa, o material coletado na observação participante, que é o nosso foco em si neste vídeo, e no levantamento documental foi sistematizado. Então eu organizei esse material tendo em vistas eixos e categorias de análise que pudessem contribuir para responder a questão de pesquisa, que é aquela colocada no final da introdução. E aí ele fala da entrevista, não é o nosso caso aqui. E lembrando, pessoal, aquilo que eu falei anteriormente sobre a entrevista, a pesquisa teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública, tá? Então é importante essa estrutura sobre o parecer e tudo mais. Então nós precisamos lembrar, quando eu estou utilizando a entrevista, pessoas, eu preciso passar sobre o Comitê de Ética e também do Comitê de Ética da Secretaria do Município da Saúde. Por quê? Porque aquele comitê, o comitê aqui, ele é da UAA, nesse caso específico. Então você precisa entender certas etapas. Não é sair assim, observar qualquer coisa que não vai dar nada. Não, eu tenho que passar por comitê de ética, eu preciso registrar isso, eu preciso deixar tudo muito bem organizado. Lembra, minha pesquisa tem que ter confiabilidade. Eu preciso que aqueles dados coletados, o pesquisador forneça confiança. Isso é ciência. Esse é o elemento importante aqui para nós discutir em si. Então ele coloca aqui uma estrutura, e no final ele diz: portanto, foi necessário priorizar o princípio e o cuidado ético e dar ênfase ao objetivo maior da pesquisa de conferir visibilidade à estrutura e dinâmica dessa UAA. Olha a questão que ele coloca aqui, pessoal. Então, para você ter essa organização em geral em si. Fechado o item ou a seção de material e métodos, resultados e discussões, pessoal. Então, o que ele vai colocar? Ele coloca aqui sobre um bloco a equipe técnica, que é o espaço e seus agentes em si, e ele vai falando aqui a região onde ela está localizada, a equipe técnica, sobre o perfil dos usuários acolhidos, número de vagas. Isso é observação, pessoal. É análise também documental. Então eu estou observando, eu estou coletando documentos, e você veja que muitas vezes a observação eu preciso coletar algumas informações, alguns documentos, porque muitas vezes o pessoal só pensa que é só observar. Não, eu preciso pensar em técnicas, uma chamada triangulação de dados. O que é isso? Usar mais de uma ferramenta, mais de uma técnica. Então, eu uso observação e posso usar coleta de dados, análise de dados via documentos. Posso usar também entrevista, que é esse caso. Aqui os pesquisadores estão usando 3 tipos, pessoal: a observação, documental e entrevista, para você ver a robustez da estratégia desse tipo de pesquisa que é possível de você utilizar. Então ele coloca, tendo como referência a leitura do local, dos lugares apresentados, e ela vem, enquanto uma casa assume aspectos de espaço pessoal, e ela continua falando.
Vem também a organização diária, o acolhimento dessas pessoas, ela vai descrevendo. Na unidade estudada, o processo de início do acolhimento ocorre a partir de uma avaliação conjunta. O que ela está fazendo, pessoal? Isso aqui, ela não está dizendo que é necessariamente observação. Pode ser observação e análise documental. Como pode ser somente observação, como pode ser somente documentos. Tá? Então, tem toda essa estrutura. A entrada no acolhimento não necessariamente se dá quando o caso é discutido. Então, ela segue laços familiares, as principais indicações que são apontadas pela equipe, laços, então, a necessidade de um período para restabelecer para o uso mais intenso, e assim sucessivamente. Ela continua aqui colocando, não vou fazer a leitura total, esse material fica disponível para você avaliar, se for óbvio do seu interesse, dependendo da sua área, mas pelo menos para que você entenda a estrutura metodológica. Isso já é um grande passo para você. Relação com o território, tá? Então ela segue falando aqui nessa estrutura, as aproximações, ou essa aproximação, destaca-se ainda na relação com o território, o trabalho da unidade de acolhimento não se limita ao espaço interno e apresenta característica de construção de possibilidades com o território. Então, ela está observando essa estratégia em si. E aí, pessoal, considerações finais, a parte final, para finalizar. O uso prejudicial, então, é um campo permeado por muitas disputas e ela vai indo para a sua finalização. E ao longo dos anos de funcionamento, a equipe desenvolveu várias discussões, sempre compreendendo a base teórica, a redução de danos, psicossocial, e ela vai indo até finalizar. Dada a complexidade do objeto ou do conteúdo trabalhado, diversos pontos levantados nesse estudo necessitam ser aprofundados. E aí, lembrando, pessoal, da questão do seu tema delimitado de pesquisa, a observação ela faz um ponto e ela não observa tudo, ela está colocando aqui uma continuação ou uma limitação, ou outros pesquisadores, o que eles podem colocar ou pesquisar futuramente. O que ressalta a importância da continuidade de estudos relativos à temática, principalmente no cenário de disputas no qual discutimos manicomiais e proibicionistas, vem ganhando espaço em si. Então, isso é a estratégia de observação, pessoal. Aqui tem várias outras, pelo menos duas ferramentas, a documento e a entrevista, mas aqui nos interessa a técnica que é a observação em si, para que você avalie esse ponto, e vamos voltar aqui para o início, como é a estrutura, como é o resumo que se pode trabalhar, como é a questão de um título que você pode daqui a pouco colocar também a estratégia da observação, como que é um elemento básico de uma introdução, o que você pode relacionar e principalmente, pessoal, o item material e métodos. Então, o que você precisa colocar na sua estratégia, principalmente esse elemento que é da observação em si, que nós discutimos aqui um pouco mais aprofundado. Ok, pessoal? Então, espero que esse vídeo tenha servido para você aprender sobre a técnica de coleta de dados ou observação. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato conosco. Desejo um excelente trabalho para você. Um abraço e até o próximo vídeo.